o professor de literatura, eu digo, não, meu filho, é línguas, mas é no sentido de língua, sim, literatura, linguística. Uso, né? O uso da linguagem. Cada língua também é linguagem. Né? Isso. Então, gente, eu vou passar a palavra para a Janaína. A gente preparou, só para terminar com os informes, uma listinha que a gente já pediu para vocês assinarem, com um e-mail, e depois a gente entra em contato para vocês retirarem o certificado, que ele vai ser digital, né? Tá bom? Quanto tempo eu tenho? Você está soberana aí o quê? 30 minutos? O que você prepara? Mais um pouquinho mais. 40 minutos? Por aí, isso aí. E depois você vai fazer... Respira. É surpresa. Você vai estar... Olha isso. Que maravilha. A palestra tem surpresas. Né? Mas certamente vocês têm acesso a colocar as perguntas. Claro, depois né? sim. A gente passa aí um microfonezinho, etc e tal. Bom, gente, a ideia aqui é ter uma conversa. Eu não queria ficar sentadinha, mas ele não tem como botar essa coisa mais pro alto, que aí a gente pode ficar em pé. Porque ficar sentadinho, assim, menos formal, embora vocês estejam sentados, né? Mas quem sabe eu não faço vocês levantar. Não. Um pouquinho só isso. Porque, para mim, quer dizer, eu acredito que o INPE, eu venho de línguas adicionais, a gente acredita que o INPE é motivador, mais motivador. Né? E o INPE não só o professor, mas o INPE os alunos também. E o pessoal já me conhece, às vezes até sentado no chão. Essa foi minha aluna de graduação, sabe disso, né? Que às vezes tem que sentar no chão, fazer cartaz. Bom, mas hoje, embora seja uma palestra, abertura do ciclo, eu queria agradecer a Fernanda por ter me convidado para a abertura dessa nova fase, né, do projeto. Mas, embora toda a pomposidade do momento, eu sou informal, então eu vou levar um pouco mais informal. E um pouco de conversa também com vocês. Então, a minha ideia aqui é uma conversa sobre a pesquisa que o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo. Então, basicamente, a ideia é essa, e não é só a minha voz que vocês vão ouvir, essa aqui é a surpresa. Né? Então, o título que eu coloquei, a relação linguística-ensino, pesquisa e formação crítica e reflexiva de professores de línguas. Pode passar. Quem sou eu? Aí, o lugar de fala é complicado, porque quando a gente fala de identidade, não é uma identidade. Não é a diretora do Instituto de Letras, não é a professora, são muitas coisas. Mas eu vou começar, como vocês já podem ver, eu sou uma professora universitária negra, fui a primeira diretora negra do Instituto de Letras da UERJ, e me orgulho muito disso. Né? E eu, atualmente, pode passar, Joaquim, falando mais da minha carreira, mais do que qualquer outra coisa, eu sou professora associada, e aí eu estava explicando que a língua inglesa é na graduação e na especialização. E a linguística, que é uma paixão que eu já tenho desde a graduação, é no mestrado e doutorado. Mas não é qualquer linguística, é principalmente a linguística aplicada. Né? E cada vez mais, o pessoal que me conhece, cada vez mais botando sobrenome, né? Cada vez mais indo para o lado da crítica, da linguística aplicada crítica. Eu sou diretora de estudo, como eu já falei para vocês, sou doutora em estudos linguísticos e mestre em língua inglesa, né? E pró-cientista FAPESD UERJ, e espero continuar sendo pesquisadora do CNPq, mas ainda não veio a resposta, então, assim, eu era, aí parei, agora estou tentando voltar. E coordenadora do projeto de pesquisa e extensão CEALT, que aqui tem várias pessoas que fazem parte desse projeto, coordenadora do grupo de pesquisa EAL, que é Ensino e Aprendizagem de Línguas, e eu sou membro, com muito orgulho, vou mostrar no próximo slide, do GT da ANPOL, Formação de Educadores na Linguística Aplicada. E voltei a ser presidente da PLIESG, que é a Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado do Rio de Janeiro. Passa, rapidinho. Aí isso aqui, o Cláudio deve lembrar lá... Cláudio, não que ele seja velho, mas ele já estudou comigo interno. E aí, numa das aulas que a gente estava falando sobre formação docente,
eu mostrei esse slide que eram os membros do GT da Ampol. Lembra disso? Há muitos anos atrás, né? O nosso GT, eu tenho muito orgulho dele. É claro que isso aqui era naquela época, porque alguma pessoa já faleceu, né? E algumas já se aposentaram, mas eu tenho assim, o maior prazer de fazer parte deste GT. O GT é grupo de trabalho. Porque eu tive, né, porque ela já faleceu, Maria Antonieta Celani. Para quem é da área de linguística aplicada, né, sabe da importância dela. Para quem é de ensino e aprendizagem, a importância da Celani. E eu consegui estar no mesmo grupo que a Celani. Olha que coisa maravilhosa. E nesse grupo também, eu tive a Rosinda, que a Rosinda, quem trabalha com LIF, com línguas para fins específicos, sabe de Rosinda Ramos. Quem trabalha com leitura, a Rosinda é muito forte, né? Ela continua no nosso grupo. A Thelma Jimenez, que já saiu do grupo, Thelma Jimenez da UEL, que também é uma pessoa maravilhosa, fez um trabalho muito legal no Paraná. A pessoa que me faz estar aqui hoje, que é a Inês Miller, porque tudo começou na prática exploratória. Se eu não tivesse começado lá com a prática exploratória, eu não tinha acreditado em mim como professora pesquisadora. Porque na minha época era uma coisa assim, professor de curso, eu era professor de cursinho, vai entrar para academia, é ruim, hein? Mas a prática exploratória foi para o curso que eu trabalhava e a gente fez um trabalho muito legal e a partir daí eu comecei a me interessar por pesquisa. Fernanda Liberali, que eu acho que o pessoal também... Aí eu estava revendo, né, gente? Eu disse, que engraçado. Agora, revendo, vários nomes, agora são nomes importantes para a gente, para a nossa área, né? A Fernanda Liberali, na época, estava começando também, e agora é uma pessoa muito forte na nossa área. A Ju Tonelli, que é de educação para crianças, né? Ensino de idiomas para criança. E a Aparecida de Jesus Ferreira, que não precisa nem apresentar, a Aparecida, que também é uma pessoa maravilhosa, que está se aposentando, mas eu tive a chance. E aí tem os amigos agora nossos. Aí o que eu ia falar, Cláudio? Mudou a setinha, foi mudando, né? Porque aí eu botei o Kleber, que agora é o amigão, o Kleber da UNB. E aí tem um monte de gente aí maravilhosa, a Isabel, que é da FFP, a Tânia Romero, que é maravilhosa, a Sueli Fidalgo, Valquíria. É um grupo muito legal, muito bom, e eu tenho muito orgulho desse grupo. Pode passar rápido. Aí, para a gente sentir um pouquinho. Eu não sei se vocês devem conhecer Mafalda, né? O pessoal de espanhol conhece, né? E ela que está dizendo que, ela diz assim, como te correu a escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? No primeiro aí, como é que tu queres que logo no primeiro dia da primeira classe me ensine a escrever? Aí ele fala, mas estiveste lá uma manhã inteira. Ele, claro, mas é preciso encher páginas e páginas com riscos, letras, sílabas e sei lá o quê. Levam meses a ensinar uma pessoa a escrever. Aí ela berra, meses? Ai, malditos burocratas. Então, mas é um pouco... Poxa, era para entrar lá no primeiro dia, você já aprende a escrever e sai. E ainda, mesmo que você bote todas as sílabas, aprenda a botar todos os riscos, rabiscos, letras e sílabas, não basta. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui. A visão nossa de língua está atrelada a essa formação docente, que está atrelada a esse crítico reflexivo. Aí pode passar rapidinho. Aqui tem umas frases, algumas pessoas aqui conhecem essas frases, tá? O que você está estudando é educação, não é linguística. Não pode falar, eu ouvi isso. Pode falar, tá? Pode se entregar. Né? Mas algumas pessoas aqui sabem, é porque o nosso grupo, como o nosso grupo trabalha muito com formação docente, ou reflexão de professores, ou porque são professores, aí a gente teve que ouvir isso no início. Agora não ouve mais não, tá, Fernanda? Não pode para ninguém. Era no 12. Assim mesmo. Para duas das nossas colegas aqui do grupo, logo no início, assim, falaram assim, isso aí não é no 11, não, isso aí é no 12, que é o 12 é educação. E aí, uma delas falou assim, isso é linguística aplicada.
existe esse problema ainda, né, entre a linguística aplicada e a linguística mais teórica. Né? Mais teórica. Né? Então, a colega, que é de linguística, né, ela fez essa linha, né, falou, só que essa colega atualmente me chama para a banca. Ela entendeu o negócio da coisa. Mas, no início, era muito preconceito. A gente tem ainda muita divisão, desculpa para ninguém, mas vou falar, divisão entre literatura e língua, entre língua e linguística. Por exemplo, em inglês não existe diferença entre língua e linguística. Não tem isso. Porque e language serve tanto para a língua quanto para a linguagem. Você falou assim, a linguagem. Eu, por exemplo, eu sou formada em estudos da linguagem. Mas dentro do estudo da linguagem, estudos linguísticos. Mas aqui tem essa marcação, olha, eu sou de língua, você é de linguística. Eu sou de literatura. Não, gente, nós somos de letras. E letras não é só literatura. Né? Uma vez eu tive que ouvir uma colega também de literatura falar que nós, a literatura, nós somos as belas letras, as belas literaturas, as belas artes. Aí eu falei assim, nós das feias licenciaturas. Né? Então, assim, mas o professor de literatura, ele é? Professor de literatura é? Qual é o professor dele? Professor. Entendeu? Ele não vai largar de ser professor. O conceito de linguística aplicada é tão complexo, isso aí já não é, aí é aluno, tá? O conceito de linguística aplicada é tão complexo que é preferível não se buscar uma definição. Esse aí foi um aluno que disse, poxa, isso aí é muito complicado, deixa para lá. E isso ele estava apresentando sobre linguística aplicada. O outro, assim o aluno vai aprender inglês sem ter aprendido português. Eu diria que eu daria uma balinha para quem descobrisse quem falou isso, mas como eu não tenho balinha. Mas, assim, alguém discorda? Quem que falou isso? Assim o aluno vai aprender inglês sem ter aprendido português. Tem ideia? Professor. Mas aonde? Que tipo de professor? Curso de idioma? Não. Professor de uma escola. Escola. Eu trabalhava no Rio Bonito e eu tinha que sair de Niterói, pegava 3 ônibus para dar aula lá no Cafundé, não é Rio Bonito Centro, era lá no Cafundé do Rio Bonito, para a colega de português dizer assim, mas você vai dar aula de inglês? Eles não sabem nem falar português. Então, assim, eles vão aprender, aí falam, eles vão aprender inglês, não vão aprender português. Você dá aula de português, eu dou aula de inglês. Agora, não dá, é para eu não dar aula de inglês, porque você não dá aula de português. Só que eu acabei depois de desistir, mas isso é uma outra história. Eu não aguentei, aí não foi por isso. A abordagem instrumental é ensino de leitura técnica. Logo, não é letramento crítico. Ai, gente, é muito triste. Então, se você está lendo alguma coisa técnica, tá vendo? Não é crítico, tá, Renata? Queríamos organizar uma revista sobre letramento. Isso aí foi uma... Não posso dizer o nome, que a Fernanda conhece. Queríamos organizar a revista, era na Traga. Mas não é a Marina não, tá, gente? Mas era... Queríamos organizar uma revista sobre letramento. Só apareceram propostas de artigos sobre tecnologia. Então, essa colega, ela não conseguiu entender essa visão dos multiletramentos, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui rapidinho. Então, ela dizia, só veio tecnologia, eu queria alfabetização. E aí, né, é uma conversa. E neste curso, adotamos a abordagem comunicativa, pois focamos na oralidade. Entender também essa abordagem comunicativa só pela oralidade, né? E que não é verdade. Tá? Bom, vamos passar rapidinho. Por que essas reflexões? Isso eu deixo lá para vocês pensarem. O nosso grupo, eu diria que ele é multireferencial. Concorda, Cláudia? Né? A gente não segue uma linha só. Por exemplo, eu achei tão bonita, eu fui na banca da Poliana, aí todo mundo é cartografia, aí que coisa maravilhosa. Mas o nosso não é assim, ele não é organizado. A gente é cartográfico na pesquisa. É multireferencial. Não é uma bagunça, não. Mas é a possibilidade da gente trabalhar com diversos tipos de pesquisa, mas tem uma linha essas pesquisas. São pesquisas qualitativas e são pesquisas docentes. E só você já trabalhar com uma pesquisa docente, em si já é uma resistência, tá? Que não é fácil a gente
Pode passar. E quando a gente fala de multireferencialidade, o Macedo, ele diz o seguinte, que as pessoas estão muito acostumadas nos quadradinhos. Eu só vou trabalhar isso, eu só trabalho com isso, eu sou só isso, eu sou só isso, sou só aquilo. E o que Macedo diz é que eu vou usar só a segunda parte aqui, tá? A necessidade de acolhermos uma epistemologia multireferencial, articulando a outros saberes do campo do pensamento e das ciências sociais. Meu pai do céu. Isso é basicamente a linguística aplicada. A linguística aplicada, ela não vai conversar só com a linguística. Ela não é pegar a linguística teórica e jogar no aplicado. Não é isso. Né? Mas conversar com outros ramos, principalmente da área sociais. Então, a gente tem a Renata, Renata que é intérprete de Libras, né, que está trabalhando com a gente, que não necessariamente, ela não está trabalhando, ela não é, você é professora, formadora de intérpretes. Né? E a gente trabalha com diversas áreas, e trabalhando com essas áreas, a gente também deveria pensar em epistemologias multireferenciais. Pode passar mais uma vez? E aí tem aquele conceito de bricolagem, que tem muito a ver com esse também, de Macedo, que ao invés, de novo, ultrapassar os limites. A bricolagem é aquela construção, né? Então você pega uma com a outra, com a outra, com a outra e vai montando aquela sua colcha, né? A sua colcha total. Então, a bricolagem busca uma relação transgressora com a disciplinaridade e uma relação fecunda com a mudança de paradigmas. Então, quebra de paradigmas, né? Não ficar só naquela estrutura fixa. Multimetodológica, da investigação multimetodológica, faz uso de série de métodos de investigação e construtos, inclusive o que eu acabei de brincar com da Poliana, né, que é a cartografia. Tá? Pode até ser cartografia. Vamos lá, próximo? Pode ser o próximo. E aí, eu trouxe para vocês o que está acontecendo no nosso grupo. No iniciozinho, a gente trabalhava muito com a parte cognitiva. O interesse era principalmente na cognição. Só que conforme o tempo foi passando, a gente não está interessado só na cognição, mas a gente está cada vez mais chegando por uma outra área que é um pouco que vocês vão ver. E aí eu trouxe, por exemplo, eu propus um colóquio de educação internacional do global, um GT. Uma água para você. Tá. E esse GT, ele tem muito a ver com essa proposta do grupo, que foi compartilhar vivências educacionais e discutir sobre um tipo de pesquisa que, por si só, já pode ser considerada sinônimo de resistência, a pesquisa docente. Em especial, a pesquisa desenvolvida por professores de línguas, e aí línguas e literaturas e linguísticas, o pessoal, né, para se identificar, refletindo sobre sua própria prática a partir de um olhar do sul global, um olhar decolonial. Então, cada vez mais, eu estou indo para pegando mais esse lado do sul global e decolonial. Obrigada. Mas quando a gente fala sul global, não quer dizer que é só os países do sul, tá? Mas sim um grupo de pessoas que são pessoas que, mesmo estando no norte, elas são marginalizadas, podem ser marginalizadas, né? Então, aí, quando mencionamos aqui a distinção entre norte e sul, não se trata de uma questão geográfica, mas sociopolítica. Nesses grupos sociais, epistemologicamente marginalizados, incluem-se trabalhadores precários, imigrantes e refugiados, vítimas de diferentes tipos de preconceitos, mulheres vítimas de diferentes formas de violência. Então, a gente pensa nesses grupos que ou não são, vamos dizer, às vezes são negados no próprio estudo, ou às vezes são negados a própria voz, ou até negados como pesquisador. Então, não é só, assim, chegar lá e opa, vou ver aquele grupinho ali de refugiados. Não é essa a ideia. Mas também, tem um refugiado fazendo pesquisa?
Nós temos dos povos originais, fazendo pesquisa, nós temos, né? Tem o Brutal aqui. Mas é pena, né? Só conversa para conseguir fazer a pesquisa aqui. Mas a gente precisa não só estudar sobre, mas com, e também essa pessoa, essas pessoas, estou usando poderem ser também os pesquisadores. Também, né? E aí tem uma visão que tem muito a ver com a pesquisa participante, que não é só você, eu estou te pesquisando e eu sou a pesquisadora. Não. Nós trabalhamos juntas e estamos aprendendo juntas. Né? Pode mudar, pode. E quando a gente fala de descolonização ou decolonização, dependendo da linha, porque o francês faz diferença, né, um do outro. O português tem uma brigaiada. Né? Aí, assim, em português, às vezes o pessoal briga, não quer usar decolonização porque diz que é estrangeiro. Mas, na realidade, aí usa descolonização. Mas, eu acho que quando você vê a Françoise Bebê, ela explica bem a diferença. Ela joga com decolonização e descolonização. Ela diz que descolonização é aquele processo histórico. A história que eu digo que era colônia e deixa de ser colônia. E ela usa o termo decolonização para você, embora você já tenha sido descolonizado, quer dizer, não é mais colônia, nós não somos mais colônias de Portugal, politicamente, mas continuamos colonizados pelos Estados Unidos, por outras frentes, né? Até Portugal mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse processo, quando a gente fala agora de descolonização ou decolonização, o que a gente quer dizer? Tem a ver apenas com a independência... Não tem a ver. Não tem a ver apenas com a independência política das nações do Norte, mas refere-se a um amplo processo histórico-social de recuperação e reconhecimento dos saberes construídos no Sul. Preste atenção nisso. Os saberes construídos no Sul. A gente precisa pensar nesse saber, seja em que área for. Né? Pode ser na área de letras, mas pode ser na área de geografia, de matemática, de engenharia. A gente tem um exemplo aqui da UERJ, que um rapaz de engenharia descobriu um carro a água. Eu era ainda professora novinha aqui, ele conseguiu descobrir um carro a água. O que aconteceu? A Alemanha veio, levou ele para a Alemanha. Ele fez toda a faculdade da UERJ, de graça, o governo brasileiro pagou tudo. Ele descobre dentro da UERJ um carro a água, mas aí a Alemanha deu uma bolsa de estudos, ele ficou todo feliz, foi para a Alemanha. E aí a tecnologia ficou lá. Então, isso acontece muito. Com a gente também. Opa. Na nossa área, vou para lá fazer, ganhei uma bolsa de estudo. É o chantato, né? Você merece também. Aí, vou ganhar uma bolsa de estudos, vou para não sei aonde, estou todo feliz. Mas depois não traz. E depois vem como produção lá. Então, quando a gente fala esses saberes construídos no Sul, ali naquela listagem que a gente viu lá do IGT, a gente vê saberes construídos no Sul. Então, quando eu estou dando aula para vocês, eu vou querer trazer texto da Liberale, vou querer trazer texto do Kleber. Eu não sei se aquela Barcelos é a mesma Barcelos que a Nada Só estuda. Eu fiquei em dúvida agora. Eu digo, será que é? Mas, assim, a gente vai trazendo uns autores também do Sul. Então, eu vou trazer algum da Fernanda, a Maréia, a Nara. Então, assim, a gente tem que valorizar esses nossos saberes. E a gente tem que trocar e usar isso. Usar os colegas, usar as teses, usar as dissertações, publicar e citar os colegas que estão fazendo essas leituras. Isso é muito importante para a gente criar. Criar os saberes, não é criar, porque a gente já cria, mas a gente recupera e a gente apresenta isso nas nossas pesquisas para poder fortalecer, com suas próprias falas e visões, aquela visão do Sul. Isso é muito importante. No caso da linguística aplicada, a gente defende uma inovação, renovação ou reinvenção da própria área. A gente está sempre se reinventando, está sempre tentando uma coisa nova dentro da própria área. Pode passar, obrigada.
Correr, mas aí eu sempre passo na hora. Então, professora, que a gente te avisa? eu queria que me avisasse quando chegasse. Eu já nem sei que horas que a gente começou. Que horas que a gente começou? A gente começou, acho que umas 5h30. Então tá. Foi isso aí, então Foi tá bom. umas 5h30. Então vamos lá. Bom, aí a gente vai para o ponto do professor reflexivo. Todo professor, gente, todo professor é reflexivo. Né? Todo mundo tem que pensar. Eu vou dizer assim, todo professor é pesquisador de alguma forma. Porque você dá aquela aula e você pensa, aquela aula ali foi uma boa. Aquele menino lá me atrapalhou a aula toda. Pesquisador. Hoje a aula foi legal. Hein? Aí você vai para outra aula, que aquela foi super acolhida. Não vou dar nada. Aí chega na outra, desanda tudo. Tudo igualzinho, você fez tudo igual. Mas não é a mesma coisa, né? É outra história, é outro momento. Todo professor tem isso, mas existe, para a gente considerar como professor reflexivo nessa nossa visão, não é só tomar decisões, porque tomar decisões a gente toma o tempo todo, durante o processo. Mas o reflexivo, ele tem consciência das razões dessas decisões. Ele não só toma decisões, mas ele sabe por que ele chegou ali, por que ele fez aquilo e como é que ele vai alterar essa realidade mais adiante. Pode passar um pouquinho? E o professor reflexivo, nessa nossa visão, ele está ligado a uma transformação educacional, ele visa a uma transformação educacional. Então, ele é um professor pesquisador, ele reflete sobre a própria prática, mas ele também quer uma transformação social. Não é só na questão daquela área que ele está ensinando. Não é só se ele está ensinando geografia, só geografia. Não, é mais do que isso. Ele não pode passar. E aí, agora isso não existe mais, né, gente? Mas, quando eu apresentava isso, né, durante a pandemia, lembra disso, quando mostrava essa foto, a gente estava vivendo uma cultura do silenciar. E a gente ainda pode estar vivendo a cultura do silenciar. Ainda há pessoas tentando silenciar outras. Então, quando a gente fala de cultura digital, quando a gente fala de cybercultura, hoje eu não vou falar de cybercultura não, tá? Segurem que eu não vou falar. Mas aí, quando a gente fala da cultura digital, a gente pensa nos multiletramentos. E aí, eu não sei se vocês sabem disso, ler, escrever e fazer contas estava na proposta do governo anterior. Ele dizia que bastava ler, escrever e fazer contas. E eu acho que a gente precisa mostrar que não basta aprender a ler, escrever e fazer contas. Tá? Mas estava no documento oficial. E a outra questão, que eu vou mostrar daqui a pouco, é que a gente tem que reconhecer, nesses multiletramentos, as multicontextualidades, que seriam as diversidades sociais, como um dos aspectos de simplificação. Aqui eu estou entrando no viés da Calantes Coupe, o grupo de Nova Londres, né? E tive com eles em São Paulo, né, mês passado, coisa boa. Quero trazer, eles toparam via web, né? Pode mudar mais uma vez. Calantes Coupe e Pinheiro é brasileiro também, foi lá, Trilson, maravilhosa apresentação, fantástica. Eles, uma coisa de interessante, eles são do norte, o Calantes Coupe, Mary Calantes e o Coupe, eles são casados. E eles são do norte. No norte, porque eles são da Austrália, né? Eu acho que é a Austrália que eles são. Mas eles bebem de Paulo Freire. Então, o grupo de Nova Londres tem como base, toma como base Paulo Freire. Então, muitas das coisas que vocês vão ver aqui, que são do grupo do grupo de Nova Londres, na realidade, a base é freiriana. Olha que loucura. Então, eles, embora do norte, mas eles bebem do sul global. E isso aí tem muito a ver. E o Pinheiro, eles pediram para o Pinheiro traduzir o livro deles, que eu tenho um livro em inglês, que o livro era R$600 aqui, não era muito caro. Agora eu tenho um livro que é da Unicamp, que é R$60. Menos, sei lá. Menos. Quanto? R$100. R$100
R$100? Meu pai do céu, já aumentou. Daqui a pouco é 600. A valorização do sul global. Mas o que acontece? Pelo menos a gente tem na Unicamp, né, o material da Unicamp, e que adapta para a realidade brasileira. Então, eu acho bem interessante isso. Mas o que eu achei legal? É que a área, por exemplo, a área da Naira, por exemplo, eu não sei se é a sua, porque fala muito da multimodalidade. Mas é aquela que vai falar da multimodalidade. A gente trabalha na primeira etapa, mas aí... Tá, não, que ela tem muito recorte. Só que quando ela está falando de multimodalidade, ela está falando mais desse lado de cá. Então, quando ela fala muito assim, vamos fazer uma... Só que ela trata mais do lado de cá, que é como que o texto pode tomar diversos tipos de modalidade. Ou seja, a Cristina Junger chama de suporte, né? Os diferentes suportes. Então, você tem escrita, visual, espacial, tátil, gestual, áudio. Ou seja, o texto agora, ele é multimodal. Ele não é um texto só. Esse aqui eu posso ali, clico ali, tem um QR Code, você tira foto e entra ali. Então, ele é multimodal. E multicontextual que eu acho que é o grande lance da coisa. Por quê? Se você entende com a visão freiriana, para você entender o texto, para você entender o que eu estou falando agora, não é só você ouvir o que eu estou dizendo ou ver aquilo que eu estou mostrando para vocês. Mas vocês vão ter que entender esse outro lado, que são os contextos sociais, a diversidade social. Quem é essa Janaína está falando aí? Por que ela está falando esse monte de coisa aí? Um monte de abobrinha? Para entender o que eu estou falando, você vai ter que entender um pouco quem é essa Janaína que está ali. Então, tem aí a ver com a comunidade, o papel social, as relações interpessoais, identidade, questões pessoais. Já botei questão pessoal, relações interpessoais e questões pessoais. Então, esse lado aqui, a gente só vai poder falar de linguagem, de entendimento de texto, de leitura, de literatura, se a gente também levar em consideração o lado de lá, né? Então, são as duas coisas em conjunto para você ter um... pode passar, vamos lá? Só que agora, eu deixei em inglês mesmo, porque foi do jeito que eu assisti, eles mudaram, estão chamando de multiform, para multimodalidade, e o multisituational, que eles estão usando para situação, que é o contexto. E o mais louco é que eles chamam de Life World Diversity, que seria a diversidade da vida, do mundo real, do mundo da vida, né? Aí pode trocar, pode passar. E aí eles começam a falar também de mundos, de aprendizagens, e que a gente tem uma aprendizagem formal, ela é só um pedaço do que você aprende. A gente fica achando que educação é isso que você aprende aqui, ou que aprende dentro da escola, né, dentro do curso. Mas isso, eles dizem, é só um pedacinho, porque o aprendizado, ele é muito maior do que isso aí. Né? E aí eles chamam do life world, que seria o mundo real, entre aspas, né? Que é uma imersão informal. Quanto mais a gente trabalha com tecnologia e visão de cybercultura e visão de cultura digital, mais esse grandão aqui vai ficando maior. Porque aí você fica mais independente, independente do formal. Não quer dizer que você não precisa do formal, você precisa do formal. Você precisa do formal para entender o que está acontecendo naquele formal. Mas você tem muita informação que você não tinha. O que a gente precisa fazer na educação é ver como que a gente trabalha entre formal e informal, trazendo conhecimento que ele já tem, né? A gente chamava, né, o conhecimento mundo, a gente falava background knowledge agora, mas assim, qual é esse conhecimento? Só que tem muito mais conhecimento, cada dia mais. E um dos problemas que a gente tem é exatamente o excesso de conhecimento, de informação, que a gente precisa transformar em conhecimento. Então, o papel do professor muda também dentro dessa coisa. E olha só, é muita informação, ou seja, da nossa área, né? Porque você recebe informação via língua, ou as línguas de sinais, ou a língua nossa, a informação vem através de verbal, ou não verbal. Vamos lá, pode passar para o próximo.
E aí eles falam que você não tem uma vida só também. São várias vidas, né? Aquele aluno que chega a você, ele não tem uma vida só. Você tem que considerar a vida dele do trabalho, que ele está recebendo informação no trabalho, a vida pessoal, que ele está recebendo informação também na vida pessoal, e aí eles defendem a vida pública. O que é a vida pública? A gente tem que fazer parte do contexto público, para defender suas ideias, ir para as suas, né, as suas assembleias, para a gente lutar pelos direitos que a gente tem, né, que a gente tem. Se for na escola, o Grêmio, fazer as coisas. Então, essa vida, ele diz assim, e a vida também do esporte, essa coisa toda. Então, não é uma vida, mas são várias vidas. E todas essas vidas, elas também nos compõem dentro daquela identidade, daquele contextualidade. Não é uma comunidade, são várias comunidades. E dentro da escola são várias comunidades. Né? Dentro da escola também pensando em várias comunidades. Isso aí foi o que eu apresentei no Paralim, que eu joguei a multicontextualidade e a multimodalidade, conversando com todos os tipos de letramento, então, tanto o letramento crítico, como o letramento digital, letramento social e outras formas de letramento. Então, eu digo que todos eles estão dentro disso aí, a gente está tudo junto e misturado. Pode. Aí, para a gente parar um pouquinho, para falar de norte global, mas com características de sul, aí tem Bell Hooks, que a gente perdeu, né? Mas que vai ficar para sempre. Né? E aí, Bell Hooks, ela morava nos Estados Unidos, né? Mas ela é importante para o mundo inteiro. Né? E é uma grande educadora. Também, cria de quem? Paulo Freire. Freiriana, né? Então, ela diz, para lecionar em comunidades diversas, precisamos mudar não só nossos paradigmas, mas também o modo como pensamos, escrevemos e falamos. O ensino é considerado um aspecto mais enfadonho e menos valorizado da atividade acadêmica. Aí, essa perspectiva sobre o ensino é comum, mas tem que ser posta em questão para podermos atender às necessidades dos nossos alunos, para poder desenvolver a educação e as salas de aula, o entusiasmo pelas ideias e a vontade de aprender. Um dos trabalhos que ela faz é muito sobre isso, sobre como que a escola é considerada chata, né? Então, e principalmente quem vai considerar chata? O pobre. E aí, se o pobre considera a escola chata, porque o rico pode se considerar chata, mas vai continuar indo lá porque tem toda uma... Ele sabe que tem um uso, né? No futuro, eu vou usar no futuro. Mas quando você é mais pobre, se você tiver essa ideia de que a escola é uma coisa chata, você larga a escola. Né? Então, isso é um problema. E aí ela fala que a escola, ela critica muito a escola negra americana, porque era uma escola realmente que não tinha um prazer, era aquele trabalho pesado, né? E aí ela sempre brigou por uma escola melhor, uma escola mais aberta, que levasse em conta as necessidades dos alunos. Agora me guarda. Aí eu queria falar sobre o tipo de pesquisa que a gente faz. A gente faz o que a gente chama de pesquisação participante. Mas que não é, como eu falei lá no início, não é só ela, mas é uma das, mas para a gente é importante. E a pesquisação participante tem se mostrado eficaz no processo de letramento reflexivo desses profissionais, no nosso caso, professores, que buscam mudanças nos contextos educacionais. No entanto, em geral, essas muitas pesquisas apontam para falhas no processo de formação, educação inicial e continuada dos professores de línguas. A pesquisa ação participante, pode trocar, ela é um processo social e colaborativo. Qual é a ideia dela? É que você, não é aquela pesquisação da empresa, da indústria, como começou lá no início, mas é você tentar entender sua prática, tentar entender o que você está desenvolvendo e com o outro. Então, se eu estou trabalhando com os meus alunos, os alunos também, também fazem parte, são participantes, não são sujeitos. Se eu estou trabalhando com colegas professores, os colegas são também participantes. Né? Então, não é aquela coisa, é uma pesquisa colaborativa. Tá? E que todo mundo está trabalhando. Pode passar. Ela é
um processo social, participativo, prática e colaborativa, emancipatória, crítica e recursiva. Daqui a pouco vocês vão ver uns exemplos das pesquisas. Pode passar, passa. E quando a gente fala de formação docente, de pesquisa docente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não quer achar aquela metodologia que, você dorme, acorda, sabe ler. Não é isso que a gente quer. Nem aquela coisa, nem aquele vale, e aí você sai falando, não é isso. A gente não é isso, a gente quer entender o que está acontecendo e ver o que pode estar acontecendo e pensar em diversos fatores que estão agindo ali. Então, não basta estar em um dado contexto ou focar nele, mas também adotar novas formas de olhar. Então, não é só fazer, mas é novas perspectivas. O crescimento desse movimento pode ser notado na academia, que, como vocês vão ouvir daqui a pouco. O que nós temos em comum? A adoção de uma abordagem qualitativa, interpretativista, tendo a linguística aplicada como base, importância dada aos lugares de fala, né? Então, quem já sabe, todo mundo tem um capítulo sobre quem sou eu, né? Tem que dar uma parte desse quem sou eu, então, dentro da pesquisa, que no caso é a voz dos próprios professores e dos demais membros da comunidade escolar, evita prescrição de receitas pedagógicas infalíveis, né? Busca por um melhor entendimento sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas, considerando as pessoas e os contextos que ocorrem. E aí, por exemplo, alguns exemplos. Exemplos do que a gente tem no nosso grupo aí, né? Feminismo afro-latino-americano, Gostolândia. Ensino de idiomas nas favelas, né? Can Favelados Speak English, da Gláucia. Cybercultura e contextos infopobre, vai lá isso de novo. Preconceito linguístico no aprendizado de linguística de línguas, abordagem intercultural, formação de educadores de Libras, línguas de povos originários e questões políticas. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, para um instantinho, que eu quero beber água, e aí eu vou chamando, e cada um vai ter 5 minutinhos. Não, você não está na Flávia, calma. Eu vou chamar alguns dos meus orientandos, e eles vão apresentar a pesquisa deles em 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, tá bom? Deixa eu só ver a ordem. Cláudio, começa você que eu vou beber água. Você tem material aqui para... Não, você trouxe? Não, é rápido, né? Vou só falar disso para quem. Não, mas está lá, você está lá, você Não, deixa 6 horas para tudo bem. Que a gente projeta. Não, então, então faz o seguinte, você bota lá, Helena. Pessoal que Fala vai enquanto ele apresentar, tá. quiser mandar primeiro, não é, Maria? Dá pra gente... Não, mas ele põe ali. Helena, então a Helena vai apresentar. A Helena, né? Enquanto ele arruma lá, ele vai. Não tem não. Só um parêntese, gente, está correndo uma listinha aí, vocês assinam e botem um e-mail para a gente poder mandar um e-mail para vocês retirarem o certificado, tá bom? Vai, Helena. Boa tarde, gente. Tudo bem? Não preparei nada, tá? Vai ser aqui um resumo. Bom, eu sou Helena, professora de francês no Colégio de Aplicação da UERJ. A minha pesquisa de doutorado, ela é sobre abordagem intercultural no ensino-aprendizagem de língua adicional, tá? Então, a minha proposta é fazer uma pesquisação participante, né? Então, no contexto onde eu atuo, que é na educação básica, eu atualmente tenho turma de 6º ano, que aprendem o francês pela primeira vez no percurso escolar deles, justamente no 6º ano, tá? E a minha inquietação com relação a essa questão do aprendizado da língua, né, adicional, no caso a língua francesa, tem a ver com a relação de valorização entre as culturas relacionadas a essa língua. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na língua francesa... Vou fazer o teste com vocês. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa assim, língua francesa, um lugar, por exemplo?
Paris. As pessoas, né, como vocês imaginam, as pessoas falam francês rápido, gente? Chiques. Fazem biquinho para falar, são chiques, né? Tem uma baguete. Baguete baixo do Baguete braço. Esse é um bom estereótipo. Então, são estereótipos, né? Tá? A língua francesa ela é falada nos 4 cantos do mundo, né? Então, a minha proposta é trazer essa diversidade para a sala de aula, é propor aos estudantes, né, a descoberta, né, um alargamento, né, uma expansão do conhecimento deles, porque eles chegam com muitos desses estereótipos que são, né, compartilhados no senso comum, tá? E daí a minha ideia é fazer o quê? Fazer essa pesquisa em 3 etapas, né? A primeira etapa seria fazer um questionário com eles, no qual eu vou fazer essas perguntas, como eu fiz aqui brincando com vocês, perguntar o que eles pensam sobre a língua, sobre as pessoas que falam e tal, adaptando a linguagem, né, para a idade deles. Depois, a minha proposta é fazer uma intervenção pedagógica. A princípio, eu tinha pensado em trazer histórias de vida de alguns jovens falantes de francês de diferentes lugares. Eu entrei em contato com professores da Martinica, do Senegal, do Canadá. Não deu muito certo, ainda. Esses professores, foi muito difícil para, assim, convencer jovens, né? Porque eu queria jovens da idade deles, mais ou menos 13 anos, a escrever. Eu optei pelo escrito por conta das dificuldades da plataforma Brasil, né? Do Comitê de Ética, então, prova da vida, essas coisas seria muito burocrático e a ideia seria fazer por escrito. Mas para ele, eu acho que para ele escrever não foi uma ideia legal. Então, eu vou ter que repensar o que eu vou fazer como intervenção pedagógica. E, após essa intervenção, a minha ideia é voltar a entrevistar algum deles para tentar perceber até que ponto essa abordagem intercultural, aí entendendo a abordagem intercultural, como, eu gosto muito da definição da Vera Cantor, que trata muito da questão da valorização das diferenças. As diferenças, ela trata também das desigualdades, mas ela fala das desigualdades em questão de oportunidades, né? A gente pode pensar em questão de equidade, e da valorização das diferenças na escola, que são comumente vistas como problemas. Né? Quando a gente fala em diferença no contexto escolar, normalmente quando a gente pensa em problemas. E aí a gente pensar, por exemplo, por que a gente não traz histórias de vida, né, de outros lugares, a não ser a França, para em aula de francês. Né? Será que não tem aspectos que são também iguais? Né? Então, expandir um pouco, desmistificar e fazer eles refletirem também sobre a nossa realidade, né? A realidade onde a gente vive. Tá? E aí, no final, a ideia é fazer essa entrevista para tentar ver até que ponto essa intervenção também desconstrói ou não certos estereótipos, certas representações. Aí vou trabalhar um pouco com a noção de representação linguística e social, do ponto na sociologia, e um pouco em política linguística, que trata de falar igual política, fala um pouco dessa questão da representação linguística. E acho que é isso. Obrigada. Paulo, está pronto? Conseguiu colocar o Tá lá. Trocou um pouquinho a fonte, mas é isso aí. Sempre toca. Bom, eu sou o Cláudio Correia, né? Estou aplicado aqui na Janaína, minha orientadora. Eu sou doutorando aqui da UERJ. E a minha pesquisa, ela se propõe assim, eu estou querendo criar um diretriz, um protótipo que ensine, no caso, línguas. Não só línguas adicionais, mas também a nossa língua materna. Só que, assim, na minha concepção, também no grupo que a gente atua, não basta ensinar línguas. É ensinar línguas de um modo crítico-reflexivo. Ensinar línguas que a gente se preocupe com o outro. Não pode ser aquela coisa isolada que a gente vê no dia a dia. Tem que ser uma coisa que leva a gente a pensar, a refletir. E esse aplicativo que a gente está pensando em criar, ele tem essa ideia de assim, uma atividade colaborativa, reflexiva, crítica. Ele não pode se limitar a ensinar a língua pela língua. Ele tem que ir um pouquinho além. E assim, fazer pensar, fazer refletir, leva a gente para lugares um pouquinho desconfortáveis. Mas eu acho que é um desafio que vale a pena ser vencido. Para um doutorado, então, essa questão desenvolvida, Você. pressupõe, então, Não é criar... para não.
Desculpe. Porque você não vai falar, ela tá lá. Tá. Vamos mudar primeiro que você quiser. Isso, tá bom. Então, a ideia é assim, é criar esse aplicativo. Eu não vou criar um protótipo já agora, tá? Vou criar as diretrizes, características, que depois, futuramente, pós-doc, de patrocinar para qualquer gente criar para valer. Então, assim, vou apresentar uma defesa agora, algumas telas. As diretrizes vão ser assim, né? Eu vou mostrar então os menus, o introdutório, como é que vai os caminhos, conversa com pares, conversa em grupos, redes, jogos, prêmios. Como a Fabiana falou, aqui, por exemplo, ali é uma foto de pessoas da Nigéria. Fugir desse esquema eurocêntrico. A gente tem que escapar essa coisa de Europa e Estados Unidos. É fundamental a gente procurar novos valores, novos países também que trabalham com aquelas línguas. Então, a ideia é dar essa expansão um pouquinho pelo mundo. Pode mudar. A gente tem aqui algum... Deixa eu cortar o slide. Desculpa. Então não apareceu ali. Então já apareceu? Então. Aquela que está montando aqui, deveria Não, aparecer, então, problema telas, no caso do que a gente está criando do já. A gente fez assim um protótipo. Está aparecendo. No 3 ou 4, ali tinha uma imagem. Não pode aparecer. Tinha que ter salvo como um PDF, era mais fácil. Então, assim, a gente está querendo, então, assim, algumas telas já, como se fosse um modelo, para quando você está focado no futuro, saber para onde vai caminhar. Então, eu vou dizer, quero que você por aqui, que contenha isso, isso e isso. A ideia é promover assim, diálogo das pessoas, onde elas por si só consigam interagir com outras pessoas e aprender, sempre desse modo colaborativo. Então, a outra tela funciona? Isso. E vamos ver, então, textos variados, né? Com vários gêneros, textos que estão no nosso dia a dia. Não só aqueles textos clássicos que a gente estuda normalmente na graduação, mas um texto que está no nosso dia a dia mesmo. É fundamental, sim, trabalhar com jornais, telejornais, blogs, podcasts, revistas, novelas, rádios. Assim, trabalhar também com lendas e cultura de outras etnias, também dos povos originários. Incentivar, no caso de conversas e debates, por uma abordagem temas que avançam questões como racismo, sexismo, machismo. E uma coisa assim, que é importante, assim, quando eu entrei aqui na UERJ, eu era uma pessoa. A minha formação nos últimos 6 anos, eu emendei com doutorado. Eu acho que eu sou uma outra pessoa, eu sou em construção. Então, assim, é fundamental. Pois é. Eu não sou mais aquele Cláudio de 6 anos atrás. É impossível deixar assim contagiar o que a Helena faz com a gente, com os colegas também, como a gente trabalha. Isso se envolve num mundo em que a gente é levado a isso. Eu estava numa sala aqui participando de uma palestra, que era aquilo, vocês falavam assim: eu sou uma mulher cis não branca. O que você quer dizer com não branca? E ela falava assim: eu até posso ser branca, mas assim, eu não me considero branca, mas também não sofri. As pessoas não brancas sofrem. Então, assim, ela fala, não consegue se colocar no lugar do outro porque ela não foi discriminada, ela não sofreu racismo, ela não sofreu esse tipo de coisa. Então, assim, é esse ambiente que eu quero colocar nesse aplicativo. A nossa definição é assim, que a gente possa poder pensar, criticar. Eu não quero moldar pessoas com a minha ideologia, com o modo de pensar, mas quero que elas reflitam e venham aprender línguas de modo que elas consigam ler além do que está naquele texto ali. Eu acho que é basicamente isso. Então, assim, a ideia é promover ações de debate. Ué, acabou? Eu cortei alguns para poder ganhar tempo, não. Então, assim, debates situados, né? Promover construção de sujeitos autônomos e solidários, articular dimensões cognitiva, lúdica, cultural, social e, assim, política, econômica também. A ideia era por aí. Bom, obrigado, pessoal. Peraí, deixa eu pegar aqui. Renata. Tem que ser PDF. Às vezes tem. Os meus também saíram da... Olá, boa tarde. Minha fala é breve, não trouxe uma apresentação, porque eu senti que seria realmente apresentar questões de modo bem breve. Eu sou tradutora e intérprete do Instituto Federal de Surdos, que é o único do país, inclusive. E lá nós temos cerca de 60 tradutores e intérpretes que atuam desde a educação básica e ensino superior. Então, eu sou tradutora do ensino superior e traduzo as aulas dos professores, doutores da casa. Então, essa tradução é simultânea ao longo das aulas
da formação de professores. Então, foi bem intrigante por conta dessa formação muito voltada para os docentes. Então, eu e uma outra colega, depois da formação do mestrado, nós trouxemos uma proposta de formação de tradutores que não existia na casa, mas a casa, desde 2013, passou a ter esse âmbito quantitativo, né, efetivo de tradutores da instituição. Então, nós criamos um projeto de extensão, e esse projeto nós oferecemos 4 turmas. Então, no doutorado, meu intuito foi repensar esses 4 anos de oferta de formação para tradutores intérpretes. Eu estava na coordenação com uma outra parceira, mas nós éramos alunas, nós éramos professoras, coordenadoras, desse movimento participativo, mesmo da pesquisação participante. E eu trabalho com viés de codocência e docência compartilhada, porque na instituição a gente pode construir essa estrutura de tradutores enquanto professores também formadores. E foi muito interessante observar os tradutores intérpretes numa situação muito diferenciada, que a gente trabalha e fala do outro. Mas no nosso curso, as aulas foram todas em língua de sinais, para que os tradutores pudessem produzir e construir conhecimento na Libras, na língua de sinais. Então, foi muito interessante ver esse movimento, que para eles foi muito incômodo, e para todos nós, de produzir conhecimento numa língua na qual nós não nos colocávamos enquanto protagonistas, né? Enquanto produtores de conhecimento em outras línguas. Então, foi muito interessante. E uma outra característica forte do curso é o espaço para tradutores e intérpretes surdos. E é muito chocante, porque a gente pensa muito na oralidade e na audição enquanto um caminho obrigatório para os tradutores. Mas o Instituto é o único instituto do país e nós recebemos surdos do mundo inteiro, tradutores intérpretes do mundo inteiro. Então, nós temos muitos colegas surdos, professores, tradutores, que trabalham com as línguas de sinais de outros países. Então, uma coisa muito interessante foi trazer, porque a gente percebe que no nosso país ainda está timidamente crescendo o número de tradutores surdos que atuam em eventos internacionais. Inclusive, nós temos anualmente um congresso internacional e a gente recebe tradutores e professores surdos do mundo inteiro. Então, agora, com a pesquisa do doutorado, uma pausa, eu tive que parar essa oferta de formação. E a tentativa agora é conversar com os alunos, professores, num questionário, numa entrevista, a gente verificar como a gente pode apresentar uma nova proposta. Então, é uma reflexão do que a gente produziu, do que pode ser reconstruído a partir da participação de todos os envolvidos, foram participantes ativos, para que ao final eu repense com eles uma nova proposta a ser apresentada, levando em consideração realmente essas experiências. E o mais interessante foi que a última turma foi aberta online, é algo que a gente não esperava, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar com tradutores de vários estados do país, de todas as regiões do país foram representadas. Então, seria muito interessante para nós esse retorno desses colegas, porque na nossa área é muito comum formação inicial, a graduação em Letras de Libras, inclusive, que eu fiz, pós-graduação, especialização, mas os cursos de formação continuada no campo da extensão universitária não era muito vislumbrado. Então, a gente traz também essa proposta de outras possibilidades de formações, tanto para docentes bilíngues, que querem se tornar tradutores, quanto para tradutores que querem se tornar docentes bilíngues. Então, a gente trabalha nesse duplo movimento e recebe também pessoas desses públicos diversos, porque o curso também trabalha a conversação e a produção de conhecimento na Libras. Então, o intuito é realmente construir uma proposta de formação a partir dessa construção coletiva, com as participações dos professores de vários estados que nós tivemos, alunos, né, e da equipe de coordenação, os bolsistas, nós tivemos também alunos bolsistas por conta do projeto de extensão que foi apresentado. Então, a pesquisa é nesse sentido, mas no viés de codocência, por conta dessa especificidade de trabalhar com pessoas surdas que são como estrangeiros dentro do seu próprio país, né? Os surdos, eles precisam de tradutores intérpretes em qualquer ambiente social que eles circulam. Não só no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, no ambiente social. Então, é uma área em constante crescimento, e principalmente na pandemia, as formações elas cresceram numericamente. Então, eu vou investigar também as formações e propostas, estou investigando, que foram apresentadas principalmente na pandemia, como uma formação mais imediata, tanto para docentes de Libras quanto para tradutores.
Então, um pouquinho da pesquisa eu trago para vocês. A gente pode fazer uma pergunta para ela? Claro. Eu perdi o seu nome. Renata. Renata, será que a pergunta que eu vou fazer, você tem estudo? A Libras no Brasil, assim como a nossa língua portuguesa, ela tem variação regional? Sim. Tem todos os elementos linguísticos de quaisquer línguas, e justamente pelos estudos do norte, né, das Américas, nos Estados Unidos, nós tivemos os primeiros linguistas que fizeram essas comprovações, demonstrando que a Libras tem todos os parâmetros do sistema linguístico de qualquer outra língua, de quaisquer outras línguas. Porque tem a diferença, digamos, da língua. Sim. E é interessante que no Brasil, mas dentro do Brasil ela varia também. É interessante que a influência linguística da construção da língua brasileira de sinais veio da França. Mas ela está perguntando regional tem. Tem variações regionais, tem. E pessoais. Também. Tem sim. Não é? Que a gente tem que achar que como ela é algo que leva para a língua maior, ela não varia, né? E, no entanto, ela não é homogênea. Eu tive um desafio enorme, porque fui convidada pela SES Gran Rio para traduzir o edital e a prova de um concurso a nível nacional. Então, nós tivemos que montar uma equipe enorme de consultores, né, de lexicólogos, inclusive de tradutores de várias regiões do país, por conta justamente dessas especificidades de cada região. Então, é um desafio enorme por conta dessa grande variação. Outra coisa, o inglês, a língua de sinais da Inglaterra não tem nada a ver com a dos Estados Unidos. Muda. E o curso online... Porque o inglês da Inglaterra é diferente. Não, mas não é a variação mínima dessa como é da língua inglesa, não. É bem grande. Bem maior. E foi interessante no curso quando a gente teve a turma totalmente online, porque muitos dos colegas de outras regiões do país, quando iam se colocar, nem sempre a gente compreendia alguns léxicos, algumas utilizações. Então, a gente até criou um glossário para familiarizar o vocabulário acadêmico dessas regiões. Então, é preciso uma descrição, porque imagino que ainda está em curso essa descrição. Exatamente. Em relação à língua portuguesa no Brasil, a gente ainda tem problema de descrição, mas há um repertório bem maior. A primeira graduação em letras, Libras, tanto para licenciatura quanto para bacharelado, é de 2006. Então é muito recente, é tudo muito recente em âmbito acadêmico, formativo. Obrigada, Renata. Vitor, pode vir? Deixa eu botar a Sandra duas vezes. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vitor. Boa tarde. Eu acabei de defender o mestrado tem 2 meses, então espero que esteja tudo fresco na memória ainda. E a minha pesquisa, eu decidi me aventurar numa área que muitos gostam, muitos não gostam, que é o estudo de pronúncia da língua inglesa. Então, pegar um pouquinho da fonética e da fonologia e levar como que o professor pode ensinar. Então, de onde surgiu essa motivação? Tenho contato com a fonética e fonologia do inglês desde os meus 14 anos, estudando fonética e fonologia. E sempre gostei muito, tinha facilidade, gostava de ensinar fonética no curso de inglês e via que alguns alunos tinham dificuldade. E também percebi que os colegas professores, que mencionavam também, às vezes, essa disciplina, também não se sentiam confortáveis ou tinham dificuldade, muitos com formação em letras. Então, eu decidi investigar como isso acontecia na literatura. E pesquisando, eu verifiquei que desde os anos 70, tanto no Brasil quanto no exterior, há estudos relatando uma formação puramente teórica em fonética e fonologia, muitas vezes deficitária, porque às vezes o docente não se sente tão confortável para lidar com aspectos anatômicos que tem que passar de fonética e fonologia, de física, de acústica, de transcrição, que pode não ser tão fácil. Eu estou falando assim, mas não é difícil. Você parece, eu falei tanta coisa aqui, mas reconheço que é fácil, não é difícil não. É algo diferente, mas a gente pega com a prática. E muitos achavam isso difícil, era uma barreira. Então, desde os anos 70 até agora, isso continua sendo uma barreira até nos trabalhos mais recentes. Então, eu pensei, como que esses professores que estão em formação
eles estão recebendo isso, como que é para eles o ensino de pronúncia, como será futuramente quando eles exercerem a atividade. E para isso eu conduzi um estudo de caso com os alunos aqui da UERJ, que estavam matriculados na disciplina em inglês A3, e na época eu estava... Tudo bom? Na época eu estava como professor substituto da casa. Então, estive ali à frente, desenvolvi o conteúdo programático, a disciplina, o plano de curso de fonética e fonologia, e trabalhei isso com os alunos, focando principalmente no ensino, na prática docente. Como esse futuro docente poderia ensinar a pronúncia de uma forma que englobasse diferentes contextos de atuação para o aluno, que não fosse puramente através da repetição, que é a técnica basilar aí do ensino de pronúncia, mas não é a única técnica, tem várias. Se a gente for procurar, tem várias técnicas para ensinar pronúncia, que vão além da repetição, com jogos, trabalhando com contextos, pares mínimos contextualizados e outras atividades que a gente pode utilizar. E eu priorizei, como o meu ensino também se deu de forma remota e emergencial durante a pandemia, eu utilizei bastante recursos tecnológicos digitais. E isso fez parte da minha pesquisa. E como que eu quis investigar, né? Como que eu juntei tudo isso? Através do estudo das crenças. Então, eu queria ver como que esses alunos, esses professores de formação, concebiam o ensino de pronúncia no início do processo, quando a gente começou as aulas, até o final desse processo. Então, eu apliquei um questionário inicial para coletar algumas crenças, desenvolvi as atividades, que foram 30 horas de aula de pronúncia, e no final eu apliquei outro questionário e também as avaliações compuseram parte do estudo das crenças. Quais foram as crenças que eu consegui identificar? A primeira crença é que o ensino de pronúncia tende a ser mais eficaz quando a gente aborda diferentes variações, ou seja, quando a gente aborda para além do inglês britânico padrão e do inglês americano padrão. Então, isso é importante. Por mais que, às vezes, em algum discurso ou outro, tenha evidência de uma predileção por uma variante padrão. É algo comum. E o que a crença ela traz também? Ela traz muito da nossa bagagem, das nossas experiências, práticas sociais e também das nossas emoções. Então, quando tem uma fala dizendo eu me sinto inseguro para falar, eu tenho medo de errar, a gente tem a bagagem emocional ali muito grande. Isso, para transpor, é difícil, mas através de um trabalho que tenha um diálogo pautado, que valorize a troca, que valorize os salários, a gente consegue lidar com isso da melhor forma possível. E também desenvolvemos algumas atividades de jogos, explicitando alguns fonemas, e também eu tinha um conteúdo programático para cumprir. Então, eu tinha que ensinar o conteúdo teórico e prático e levar isso para como que aquilo ali poderia ser aplicado futuramente. Se fosse de uma abordagem mais explícita daquele conteúdo fonético fonológico, ou então não explícita, que dá para a gente levar de uma outra forma. Então, isso foi bem interessante. Outras crenças que nós mapeamos. O uso das tecnologias digitais tendem a dinamizar o ensino e facilitar. Tanto facilitar o ensino do professor, que pode ser uma formação constante para a gente, adquirir conhecimento, também para o aluno, que é algo que valoriza a sua independência. Ele não depende somente de um professor como único modelo de pronúncia, porque ele vai conseguir acessar outras fontes, estudar, praticar com jogos, e aí aprender também a pronúncia. Então, foi outra crença que a gente mapeou aí. Uma outra também que foi bem interessante é a crença na pluralidade de falares, que é importante, como eu falei, não só inglês americano e inglês britânico. Também tivemos a crença de que as nossas emoções afetam a forma com que a gente constrói nosso repertório teórico e metodológico. Eu acho que é isso. São muitas crenças. Eu tenho ajudado essas professoras, que eram 5 alunas, professoras, também entrevistei 3 professores da UERJ, da casa, 2 substitutos e uma professora associada, que também auxiliaram a gente a traçar e a conhecer como o curso era oferecido, voltado para a pronúncia, e qual o conhecimento, qual a crença que os professores tinham também acerca do ensino de pronúncia. E a gente viu que também havia um diálogo entre o discurso das alunas com o discurso dos docentes. Um diálogo assim que tangenciava para a pluralidade de falares, por mais que a gente tenha que focar numa variação, até porque você está trabalhando transcrição, mas a gente traz outros falares, mostra como que ele varia de diferentes lugares para diferentes falantes, inclusive falantes cuja primeira língua não era a língua inglesa. Então, isso é interessante ser trabalhado. A gente pode fazer uma observação? Claro, por favor. Tem essa história da hiperconversão, como se a gente, nas nossas pronúncias, não tivesse
problemas também, né? Às vezes a gente vai dizer algo e se embola e não consegue. Um dia desse eu estava com uma amiga num carro e ela falou, eu falando Roraima, ela falou, não, agora não se fala mais Roraima, é Roraima. Eu digo, não, agora ela disse que tinha sofrido uma intervenção aqui no Rio de alguém disse, não é Roraima, é Roraima. Eu falei, não, gente, a gente muda toda. Aí vem o lado da gente, agora a gente vai ter que ser professor, né? É chato isso de ser professor, mas eu falei, não posso deixar de dizer que a gente varia. Aqui no Rio vai dizer Roraima, por exemplo, eu cheguei aqui no Rio, era Jaime, não, para mim era Jaime, não era Jaime. Tem uma coisa muito, né? Tem uma coisa de Niterói que bota um pouquinho do I, assim, consciência, né? Assim, então, a gente mesmo tem, a gente não trabalha com, assim, enfim, tem um padrão, mas não é, né? Assim, e às vezes a gente quer, numa outra língua que a gente acha que não é a nossa, né? Trazer uma interpolação. Então, vai trazer Cassandra agora. Aproveita! Continua. Mas mantendo a sua conversa, é porque ela... É o que ela pesquisa. Olha aí, tá vendo? A gente vai querer se meter. Ao contrário, tem tudo a ver. É continuar a conversa. Porque pegando o gancho aqui, né, com a sua fala, a gente tende a ter uma ideia, uma crença de que é preciso falar daquele modo lá, que é idealizado. Sim. Que seria representado pelo nativo, né, branco, das classes altas da elite, que falaria esse inglês padrão e que nem esse nativo fala o tempo todo, né? Esse inglês, ele é reservado para situações formais, né? Vai ser a pessoa, o jornalista, né, o apresentador, enfim. As pessoas não usam essa língua no dia a dia, né? Mas a gente acredita que é preciso falar desse modo, né? Essa crença ainda persiste. Então, fale para o povo qual é a sua pesquisa. Bom, gente, eu pesquiso a interferência do preconceito linguístico no ensino-aprendizagem de inglês nos cursos de idiomas aqui do Brasil. Meu nome é Cassandra, eu trabalho como professora de inglês já há mais de 12 anos, sempre em cursos de idiomas, né? Por isso a minha pesquisa é voltada para os cursos e para os adultos. Desde que eu comecei a dar aula, eu percebi que meus alunos tinham muito medo, insegurança na hora de falar, que viria, né, dessa ideia de que é preciso falar como nativo para falar inglês bem. E aí eu fiz a especialização com a Janaína aqui na UERJ, em que eu pesquisei essa ideia de nativo como detentor dessa língua correta, né? Que seria representado por esse branco, das elites, e que as pessoas, né, que não falam inglês, que não têm inglês como primeira língua, precisariam imitar para falar inglês bem. E eu comecei a pensar na questão do colonialismo, né? Porque essa é uma ideia colonialista de que a gente é inferior e que a gente precisa imitar esse europeu, esse americano, que é entendido como superior, para se inserir no mundo, para ser respeitado. E que a gente acaba com esse complexo de vira-lata, né? Se inferiorizando. Então, a minha pesquisa busca fomentar esse senso crítico, né, das pessoas e valorizar o que é nosso, né, as nossas identidades, percebendo que a língua não é homogênea, não tem uma única forma certa de falar, mas que há variações em todos os lugares, como tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, vai ter na Inglaterra, em qualquer país. Essa ideia, essa crença na homogeneidade linguística é um mito, né? A língua não é homogênea, nenhuma língua é. Então, a partir daí, eu elaborei questionários para verificar o que as pessoas entendiam como língua, tanto alunos, quer dizer, alunos e professores de cursos de idioma, e se o preconceito linguístico interferiria no ensino-aprendizagem do inglês.
E o que eu verifiquei, né, é que meu pressuposto, né, era de que as pessoas afirmariam sentir segurança, mas que elas também afirmariam que percebiam sofrer o preconceito. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas afirmaram sentir medo, porém a percepção delas do preconceito foi menor do que a percepção delas de como elas sentem, né, da insegurança linguística. As crianças mesmo. Exato. Exato, das crenças, né, porque elas acreditavam. Né? Isso. E, enfim, e aí eu percebi isso através dos questionários e selecionei uma aluna e uma professora para responderem, né, essa pergunta que surgiu no próprio pesquisar, né? E não havia sido previsto. Então, por que você afirmou e sente medo de falar se você não percebeu sofrer o preconceito linguístico? E aí a aluna disse que falar, quando a gente fala, a gente se expõe, né? É como se a gente estivesse fazendo uma apresentação, até falou isso, né? A gente se sente julgado, né? E aí o Wagner, ele fala justamente isso. Falar não é falar qualquer coisa. Falar não é se comunicar. Vai ter um eu que fala, que vem de um mundo, que tem uma identidade. Então, a língua não é só comunicação. Língua é poder. Língua é identidade, língua é ideologia. Não é só eu falo qualquer coisa aqui, você fala qualquer coisa ali, tá tudo bem. Não. E a gente é julgado assim o tempo inteiro. Tudo que a gente fala, as pessoas estão interpretando ali e estão fazendo uma imagem de quem a gente é, né? Do que a gente acredita, do que a gente defende, das nossas ideologias, da nossa visão política, de tudo, né? E foi essa conclusão que eu cheguei através das entrevistas. A outra questão que também surgiu durante o pesquisar foi um conflito de crenças, porque eu também acreditava que as pessoas iriam, a maioria dos respondentes iriam dizer que acreditavam no mito do nativo, e não foi o que aconteceu. Na verdade, houve uma ambiguidade muito forte nos relatos dos participantes, porque muitos deles criticavam essa ideia. Isso é muito bom, porque significa que as pessoas já estão com uma consciência maior, né, sobre as questões coloniais que nos afetam e tentam nos definir, mas, ao mesmo tempo, essas questões ainda surgem, mesmo que ali, sabe, por debaixo dos panos, a gente ainda tem uma forte presença desse discurso colonialista na nossa construção epistemológica, né, e ontológica também. Então, o que eu concluí é que a gente precisa continuar fomentando essas pesquisas, né, e investigando para nos fortalecer enquanto eus, né, no mundo, contra essa opressão, né, do europeia e americana, que faz a gente acreditar que a gente é menos do que eles. E fazer com que a gente consiga se apoderar dessa língua, porque a língua não tem dono, né, gente? A língua é de todo mundo. Então, acho que beleza. Na observação, parabenizando o trabalho do Vitor, que eu não trabalho também. Conversa com os dois Deus conversam. e conversa com Deus também, né? Muito embora eles não tenham conversado muito, né? A pandemia, né? A pandemia, Trabalhos mas conversa. E aí, a Celeste, but not least, vamos lá. Ela vai concluir, é isso? Ela vai ser a última, depois eu fechar. Tá? Mas é a última. E aí a gente depois pode conversar. Vai lá. Meu nome é Laís, boa tarde, boa noite. O Cláudio falou que ele não é o mesmo, né, de quando ele começou a estudar e fazer a pós-graduação, e a mesma coisa aconteceu comigo. Eu entrei na especialização lá em 2018, só querendo estudar tecnologia, só queria tecnologia. E aí desenvolvi uma webquest e tal. E aconteceu uma situação desse mundo real, né? Dessa life world aí que nos atropela muitas vezes. E aí eu fui surpreendida por uma situação de violência, de agressão contra uma aluna minha. Na porta da escola, uma menina do 6º ano foi agredida pelo namorado do 7º.
E aquilo me chocou, assim, horrivelmente. E o que mais me chocou foi a fala, assim, das colegas, né, da turma, que falaram assim, poxa, ela sofreu isso, mas ela gosta dele, né, então tudo bem. E aquilo me machucou, me doeu muito. E aí eu fiz a webquest puxando para esse lado do feminismo, para os alunos pesquisarem sobre o tema na escola, na educação básica. Eu sou professora de inglês na rede pública de Caxias, no município de Caxias, segundo segmento. Então, eu via meus alunos usando celulares no pátio e eu desenvolvi essa atividade linda para usar os celulares dentro de sala de aula. Só que quando eu falei para todo mundo pegar o celular e usar em sala de aula, o Wi-Fi só funcionava no pátio. Por isso que todo mundo ficava no pátio usando muito celular, porque só tinha o Wi-Fi liberado ali. Então, eu tive que fazer uma adaptação, né, da pesquisação participante, que a gente sabe, né, daqueles ciclos reflexivos. Aconteceram vários ciclos, né, muitos, que eu planejava e esbarrava em alguma situação, planejava de novo, esbarrava em outra situação. E aí, o que aconteceu? Eu queria promover letramento digital em sala, eu queria fazer um perfil de Facebook com os alunos, interação, comentar, dar likes e tal. Não foi possível. Em casa, os alunos não tinham acesso, na escola era mínimo, assim, poucos pontos. E aí eu trouxe o digital para o papel, tá? Até com, vocês têm algumas folhinhas por aí. O que eu comecei? Comecei com textos da Chimamanda Adichie, que eu adoro, gosto muito dos textos dela. E eu peguei trechos daquele livro como Para Educar Crianças Feministas. E aí eu peguei trechinhos, estudava em sala e os alunos anotavam a opinião deles. Como a gente não podia ir para uma página de internet, dar um comentário, eles comentaram escrito mesmo. Faziam, às vezes, em grupo, às vezes individualmente, escrito à mão, e assim a gente foi levando em cada turma. Essa foi a primeira etapa. Não, a primeira etapa, eu esqueci muito. Eu queria saber se os alunos, qual era a reação dos alunos com a palavra feminismo, o que eles achavam disso. Então, antes de começar qualquer leitura, eu mandei para eles umas fitinhas de papel perguntando: o que é feminismo? Você conhece alguma pessoa que seja feminista? Só isso, sem falar nada. Recolhi. E aí, né, eu tive várias respostas intrigantes. A maioria era: não sei o que é feminismo. Eu falei: pode dizer que não sabe, não tem problema. A grande maioria era: não sei. E eu tive até respostas assim: feminismo, deve ser fazer a unha, passar batom. Feminismo é bater em mulher, assassino, como eu vejo na televisão, quando a mulher apanha do marido. Isso é feminismo. É feminicídio. E até uma pessoa escreveu que feminismo deve ser uma doença. É uma doença. Então, a gente tive de tudo, né? E, enfim, essa foi a primeira etapa, que eu fiz esse questionário, mini questionário com as turmas. E aí eu apresentei os textos da Chimamanda. Depois eu levei alguns textos em português, outros em inglês, com mensagens sobre o feminismo, tentando trazer um pouco dessa multimodalidade, né? Textos que eu retirava da internet, para eles comentarem. E, por último, eu pedi aos alunos para que eles pesquisassem. Depois que a gente já tinha discutido bastante sobre o feminismo e tal, eles pesquisassem, né? Textos que eles achassem interessantes, que conversassem sobre o tema. Eles trouxeram, às vezes, um print de uma postagem de algum site que viralizou, enfim. E depois eu trouxe de volta aquela resposta que eles deram lá no começo, né? Eu peguei aquela tirinha de papel, colei um papel em branco embaixo e falei para eles: agora vocês podem corrigir o que vocês tinham escrito lá na frente. E aí as expectativas lá em cima, né? Nossa, a gente ficou falando de feminismo pra caramba, todas as aulas, em grupo, discutindo, todo mundo vai saber o que é feminismo. E aí eu fiquei meio chocada, meio chateada, até falei assim: Janaína, nem sei se eu vou botar esse dado, não. A Janaína: isso é muito interessante, isso é muito importante para pesquisa. E aí eu percebi o seguinte: eu queria que todo mundo soubesse que era feminismo, né? Satisfatoriamente. Teve uma inversão, assim, a maioria
não sabia, ele respondeu assim, eu não sei o que é feminismo. A maioria passou a definir assim como feminismo como uma luta pelos direitos iguais das mulheres. Mas ainda assim teve muitos alunos que continuaram dizendo que não sabiam o que era feminismo ou que continuavam com uma visão equivocada, né, do feminismo. Então eu concluí minha pergunta. Desculpa, eu percebi a cabeça. Você conseguiu perceber se as pessoas que perguntavam não sabiam ainda, eram meninos ou meninas? Sabe que eu não fiz esse filtro, Mas eu acho que eu vou bem interessante, muito interessante. As meninas estão bem feministas. Então, né? Super. E assim, foi muito lindo ver o que eu aprendi com eles também. Porque eu cheguei com o texto da Chimamanda, mas eu trouxe o feminismo. E aí eu via nas respostas dos alunos, eu fiz uma entrevista, até a gente estava na pandemia, foi uma entrevista assim, com 5 alunos só, da escola inteira, foi bem pouco. Mas assim, os alunos respondiam falando assim, eu acho que a mulher negra sofre mais porque ela tem dificuldade no mercado de trabalho, mais do que a mulher branca. Então eu comecei com o feminismo puro, né, e assim, sem a interseccionalidade que faltou e que eles me chamaram a atenção. Então, essa é uma parte que eu desejo desenvolver mais. Agora, estou tentando aí o doutorado. Se tudo der certo, estarei aí ano que vem. E eu quero aprofundar nesse lado de estudar o feminismo nesse viés, né, da interseccionalidade, do feminismo negro, que foi a demanda dos alunos para mim. É isso, essa é a minha pergunta. Bom, gente, eu não chamei todo mundo, porque não ia dar tempo também, porque alguns ainda estão no início, né? E pode passar, por favor. Eu não pude chamar a Luciana, porque a Luciana está viajando, né? A Luciana está nos Estados Unidos, eu acho que estava para sair uma bolsa aí, negócio. Luciana, mas a Luciana, eu com a Luciana, a gente organizou o TED dela, né? O estágio de docência dela foi um ciclo de palestras por uma educação básica antirracista, né? E aí nós tivemos a Aparecida de Jesus Ferreira, aquela que eu falei no início, o Alexandre Correia, que é daqui, que é nosso colega aqui, e que faz um trabalho muito legal na Aldeia Maracanã. Porque a Aparecida de Jesus Ferreira ela é uma das teóricas mais importantes na teoria racial. Na parte ela trabalha muito com linguística, né, na área linguística, mas a teoria racial, crítico-racial, racial crítico. Alexandre, que é estudante, estuda a língua ZGT e que desenvolveu uma cartilha para o pessoal, né, Zengueté, dando aula de língua portuguesa para o pessoal falante. E ele trouxe a cartilha aqui para a gente ouvir um pouquinho sobre isso. O Diego Reis, que é da Paraíba, que também aí foi online, né? A apresentação dele do português. A gente teve a Fernanda Santana. Fernanda vai estar semana que vem também. Fernanda é de literatura, foi minha estagiária aqui na graduação. Ela agora dá aula na Estadual de Minas Gerais. E ela é sobre literaturas indígenas, né? Nós tivemos o Jonathan e a Carolina Dantas, que são professores pesquisadores da Fiocruz, né? Eles não são da nossa área, mas foi uma apresentação bem interessante. E fechou com a Josiane Peçanha, que foi um show, né? A Josiane Peçanha foi fantástica. Ela é professora do município de Caxias também e do coletivo Afrodivas de Niterói. Fechou o grupo. E o mais interessante é que a gente já tem um monte de gente querendo se apresentar, está dizendo que é o ciclo de palestras 2, né? A Edmeia quer apresentar, né? O pessoal está todo animado aí. Então, o que acontece? Esse grupo, pode passar para fechar, esse grupo ele tem muito a ver com isso aí, né? Eu já mencionei várias vezes com a filosofia freiriana, né? Eu fui de uma época que era proibido falar Paulo Freire, né? Eu dei aula
para o pessoal Sobra do Mobral. Você sabe o que é Mobral? Já ouviu falar do Mobral? Claro que sim. Eu dava aula para Sobra do Mobral. Sabe o que era a Sobra do Mobral? Sobral. Era um Sobra do Mobral, que o Mobral era eles diziam que era aprender a escrever, ler e escrever. Mas, na realidade, se você assinasse seu nome, já era considerado alfabetizado. E aí eu tinha o padre Juan, um padre maravilhoso, até que da Teologia da Libertação, que ele me ensinava como dar aula pelo método Paulo Freire, sem usar o termo Paulo Freire, porque era proibido, né? Era a época do militar, né? Aquela A gente época... passou de novo por essa época. A gente passou bem próximo, né? Pior que o pessoal pedindo, né? Isso aqui é o triste. Mas aí, o que era? Ele chegava para mim e falava, olha, você vai fazer isso, você vai falar como era na pedreira. Agora, aqui no Rio, vocês sabem, era a comunidade da Pedreira e Lagartixa. Vocês já ouviram falar. Agora é o Complexo da Pedreira, né? E aí eu ia dar aula lá perto. Agora, na onde eu ia dar, agora é Chapadão. Onde eu dava aula, agora é o Chapadão. O que acontece? Ele explicava, olha, você vai lá, puxa tijolo, e aí trabalha assim, discute. E eu, 14 anos de idade. E aí diz assim, olha, agora fala de tijolo. Aí fala, por que eu sou pedreiro, mas não tenho casa? E aí, não sei, isso não era Paulo Freire. Entendeu? Só que ele não podia dizer o nome Paulo Freire. Então, eu estava usando a metodologia certa. E aí, depois, quando eu descubro, quando pode descobrir, depois de 80, a gente consegue, né, poder falar, poder se reunir, poder estar aqui, né, conversando. Aí que eu vou ler o Freire. Aí dizer, era isso que eu estava trabalhando, era isso. Então, assim, para mim é muito importante, gente, para vocês que já nasceram na liberdade, pode ser um nada que a gente está falando aqui, mas para mim, que tive uma vida realmente complicada, que estudei na Mágica do Saber, que cada página era um fato histórico. Então, um dia o descobrimento do Brasil era uma página, Independência do Brasil era outra página, e assim vai. Então, era um negócio horroroso, era um livro para todas as disciplinas. Então, eu até o Getúlio Vargas. Quê? E só ia até o Getúlio Vargas. Isso também é outra coisa, só ia até a morte. Depois do Getúlio Vargas não tinha mais história, porque não podia chegar, mas era só até Getúlio Vargas. Não, e no educação, que agora é ensino médio, né? Que a gente só dava Egito e Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia. Nunca tinha Grécia, não podia ter. Revolução Russa? Eu queria só a Grécia, nem dava a Grécia, nem. Não podia, porque a Grécia fala de democracia. Então era só Egito e Mesopotâmia. Mas assim. Não, o mesmo livro que eu estudei no ginásio, eu estudei na escola técnica. Era o mesmo livro de história. E a gente só deu Egito e Mesopotâmia. Mas, de qualquer forma, o que acontece? A gente acredita muito nisso, né, que nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Então, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. E eu posso dizer, eu agradeço aos meus orientandos, porque eu tenho aprendido muito com eles, e é com eles que eu fui também me transformando e modificando. Então, agradeço a vocês por essa pergunta. Se a bola é o Paulo Freire, que é sempre o nosso, né, nosso guia, a gente, de novo, está aprendendo imensamente com você, Janaína, com toda essa sua turma maravilhosa, que trouxeram aqui informações, né, testadas, refletidas, lançadas como desafios para novas investigações, né? Então, a gente aqui do nosso projeto de Linguística e Ensino, começamos da melhor maneira possível, né? Acho que vamos ter um material fantástico para depois replicar aí nos canais. Estamos muito, muito felizes, muito, muito gratos, né? Para que, enfim, continuemos a pensar a nossa vida aqui de formação, né, em letras,
que muitas vezes acho que a gente não percebe que a gente está na cereja do bolo, que a linguagem era a cereja do bolo do conhecimento humano, né? Então, quando a gente começa a ver todas essas problematizações e essas investigações e essas curiosidades, que eu acho mais interessante dos alunos é isso, eles trazem, a gente fica muito, às vezes, né, fechado nos currículos, enfim, uma série de compromissos que a gente tem que ter com a formação, e a gente perde essa geometria, esse poliédrico, né, do que a linguagem pode trazer como interesse e como ensino, né? Então, vocês trouxeram essa visão de que como a gente pode ensinar, né, língua de diferentes formas, com diferentes temas, e dá total condições para a gente fazer isso, né? Então, eu acho que a gente começa muito bem. Muitíssimo obrigado. A lista que a gente passou aí, ela, de novo, dá acesso. A gente depois vai mandar e-mails para vocês terem acesso ao certificado e também terem acesso à edição do vídeo que a gente vai fazer, não é, Maria? Maria é aqui uma das integrantes do nosso projeto, né? E nós vamos também colocar no ar e divulgar, vocês também divulgarem. Bom, eu estou aqui fechando e nem sabendo se vai ter perguntas, se alguém quer fazer, né? Bom, aqui, pelo menos, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Porque o pessoal tem que correr para ir para a aula. Boa aula aí. Tá? Obrigada por ter vindo. Mas abrimos para perguntas, comentários, reações que vocês possam ter tido aí, né? Eu acabei reagindo na mesma hora. Mas alguém, por favor. Sim, pois não. Eu gostaria de falar um pouco para o Vitor, para a pesquisa dele. Você teve algum caso de crença sobre alguma relação entre a LP2 do meu antigo português, por exemplo? Houve alguma crença de que se eu não consigo produzir, se eu não tenho esse som, em português, então eu não consigo produzir isso em inglês, porque existe só em inglês igual na minha língua nativa. Teve essa crença? Fala alto, Vitor. Você não quer vir aqui, Lara, fazer a pergunta? Vem aqui, e Vitor também vem para conversar. A gente sai um pouquinho da ciência. A minha pergunta é, se houve algum dado de crença, Chega mais um pouquinho para lá. se houve algum dado de crença, por exemplo, se não existe esse som na minha língua nativa e é existente na minha língua estrangeira, né? Então eu não consigo produzir esse som. Houve esse dado? Não, nessa pesquisa não. Existe até essa crença, até porque vou trazer como exemplo os fricativos dentais, que são sons do pH. Geralmente é um som que muitos alunos têm dúvida. Isso é interessante porque, ou não ter o inventário fonético fonológico da língua portuguesa, do português brasileiro, esses sons, às vezes a gente tem dificuldade de pronunciá-los no inglês, né? Mas não houve, porque a gente trabalhou de uma forma que há variações, né, da língua inglesa que não pronunciam o TH dessa forma. Pronunciam às vezes como F, como V, como T, como D. Então, e as alunas não tinham nenhuma questão orgânica que impedisse essa produção. Houve alguns comentários, até do som do TH, falaram que é um pouco difícil pela prática, por ser uma articulação diferente. Mas não assim, algo que não fosse capaz de ser produzido. Em relação à crença, você entrou um pouco na questão da crença da pronúncia perfeita. Porque muitas vezes a gente se cobra, tem que ter essa pronúncia, tem que falar o TH aqui, né, como aplicativo dental, por mais que isso não interfira na comunicação. Porque o contexto ele vai destruir, né, qualquer ruído, qualquer problema de comunicação. Então, essa crença não apareceu no estudo, de isso afetando. Né? Foi mencionado que era algo difícil, porque é um aspecto segmental da língua, um aspecto fonético, mas ela não apareceu no estudo. Obrigada. É isso. Ele quis saber.
Vai lá. Não, mas aí eu me perdi, porque eu sabia se a gente poder fazer perguntas. Aí cada um que apresentou eu ficava com uma pergunta rápida, né? Alguém olhar a última que surgiu assim no mente? Vitor, vamos falar. Vitor, também você também. Pode aqui? Não, gente, o pessoal de casa não vai ver. Vamos movimentar um pouco, a gente Anda, pelo amor de Deus. Não, eu Vocês vão ser velhos, não? Só para mudar o... Ver se eu lembro. Eu achei muito interessante, na verdade, que são todos orientandos e orientandas da Janaína, que todas as pesquisas, de alguma forma, estão conectadas, né? E aí, quando você começou a falar da sua pesquisa, e você falou de uma... Gente, eu sou Manuela. Eu sou professora, eu sou da UERJ, sou professora de inglês de CAP. Voltando. Enquanto professor de inglês, essa resistência de usar fonética, fonologia em sala de aula e tal, vem um pouco desses espaços delimitados que a Janaína estava falando. Isso aqui é língua, né? Isso aqui é linguística. Então, até às vezes, eu pesquisando, né, no mestrado, no doutorado, falava de linguística, mas isso aí é linguística, isso eu não gosto, é transcrição fonética. Quando, na verdade, eu achava que aquilo ali funcionava muito a meu favor como professora. E aí, eu acho que tem a ver com isso, né, um pouco dessa separação. Mas eu queria saber de você, nos seus experimentos, como você tem feito no sala, uma coisa que você queria comentar, você falou ali do inglês britânico, do inglês americano, que é algo que me interessa muito, essa temática, eu pesquiso sobre isso, eu escrevo sobre isso. E você ajuda nesse processo decolonizador, que a Janaína estava falando, que é justamente quando você falou da variação. A pergunta: como que você trabalha de fato essa variação? Como é que você pega ali a RBA, você fala, isso aqui é britânico, isso aqui é americano, isso aqui é o resto. Como a gente tem algumas formações aí, na década de 80, assim, quando a gente ainda tem essas divisões. Tem o britânico americano e uns negócios ali. Queria saber como é que você faz isso. E se você sente que você trabalhar a variação usando a fonética e a fonologia traz motiva seus estudantes a se relacionarem melhor com o aprendizado de uma língua adicional. Eu tenho essa impressão, eu nunca estudei assim, sobre isso, mas eu tenho a impressão de que quando a gente fala um pouquinho mais sobre essa variação, alguns alunos começam a se relacionar melhor com a língua, não é aquela coisa que isso é linguística, isso aqui é assim de inglês. É interessante essa observação, mas ótimo, vou começar pela última. Eu acho que isso motiva bastante, porque muitas vezes eu só trabalho em curso, eu trabalho em educação básica, eu nunca trabalhei. Então, muitas vezes em curso, eu noto que o material ele foca muito, quando é variação lexical. Geralmente é assim, pouca coisa gramatical, mas geralmente é lexical. O aluno acha, então eu falo assim, inglês americano, no britânico eu falo assado. E acabou. Às vezes aparece um inglês sul-africano, ele vem uma palavra, o que é, e sempre é algo com uma curiosidade, nunca é algo que é parte da língua, é parte da minha vivência. Fica uma caixinha ali com uma curiosidade. Eu acho que quando traz a pronúncia, é interessante para a gente desmistificar que a variação para eles, né, é só no nível lexical. E motiva, porque eu trabalho às vezes com falantes, por exemplo, indianos falando inglês, portugueses falando inglês, brasileiros, canadenses, franceses, e eles sempre notam o primeiro sotaque, que às vezes está ali marcado, a nossa cultura ali marcada, e motiva, porque eles ficam mais atentos, eles dizem, então eu não preciso falar dessa forma, eu não preciso imitar outro falante que tem no meu livro, porque aquele ali está falando daquela forma, ele está se comunicando, eu estou entendendo. Então, eu acho que traz uma imersão e uma vontade, uma motivação muito maior para aprender. Pelo que eu tenho observado, né? Tanto para a criança, que tem sido uma grata surpresa, até para o adulto, adolescente e adulto. Mas principalmente criança e adolescente, eles veem aquilo ali muito claramente. Até porque eu acho que no mundo globalizado, as influências que ele vê de música de outros países traz essa mistura. Você acha que se tranquiliza de saber que não tem muita sociais? Eu acho que tranquiliza, porque eu sempre deixo claro, tem uma pronúncia, a gente consegue chegar lá. Ela não é a única, há variações, mas não é aquilo, né? Tudo é assim. A gente tem uma pronúncia. Se você consegue se comunicar, ok, vamos estudar quais variações
chegam àquela pronúncia, ou aquela pronúncia, como que ela é refletida em diferentes variações. E aí chegando como que é o trabalho, né? Teve o trabalho da minha pesquisa e um trabalho que eu faço no dia a dia no curso. Para a pesquisa é interessante que a gente conseguiu trabalhar algumas questões na fonética do Cockney Accent. Foi bem interessante trabalhar como que aquela classe pronuncia, como que eles foram se desenvolvendo historicamente. Trabalhar também irlandês, alguns irlandeses, como que é o inglês deles, alguns escoceses. E eu trabalhei muito em cima do material do Peter Roach, que é um foneticista brilhante, que ele traz uma compilação de alguns dados, de algumas características fonético-fonológicas articulatórias e de Connected Speech. Uma disciplina de inglês 3, que foi que eu ministrei, ela é mais focada na fonética, mais no som, no segmento da característica prosódica. Eu tive que ficar mais concentrado nas variações, mais da pronúncia, não da fala encadeada. Mas eu trabalhei dessa forma, eu trouxe alguns. Em nível de transcrição, eu deixei livre a transcrição que fosse usar, desde que fosse provado que existe uma variação dessa transcrição, porque a transcrição fonética fazia parte da variação, elas tinham que transcrever, e aí podiam usar a variação pela qual tivesse uma predileção. Então a gente trabalhou dessa forma. Trazia alguns falares com vídeos, exemplificando, mostrava arcabouços teóricos como isso variava no nível mais do fonema do que do prosódico, e foi assim que eu desenvolvi na graduação. E você acha que isso trouxe uma motivação maior, assim, também? Sim. Foi Sim, porque foi uma das crenças que a gente mapeou, foi justamente essa. Os múltiplos falares trazem o professor, fazem com que o professor se sinta mais seguro, que aumenta o seu repertório, facilita o listening, uma compreensão de listening, facilita na fala e também estava relacionado à emoção. Porque ele se sente assim, eu não tenho só um padrão para falar, existem várias formas. fugir do mito, né? Do falante nativo. Que é o falante nativo, né? Todo mundo é nativo. Tá bom, eu vou sair daqui, porque senão eu vou ficar falando sobre isso. É legal essa conversa desse site. Mais alguma pergunta para mim? Gente, é porque assim, eu acho que a gente tem mais alguma pergunta aí, não, que aí a gente podia dar lá da fala. Acho que não, né? É porque, assim, é porque senão a gente vai, né? A gente gosta. É engraçado que suscita, né? Que traz, a Cassandra também pensa, que é o seu primeiro lugar de se colocar. Não se esquece que a gente veio também com todo significados que não são verbais, né? De como você está vestido, do seu olhar, da sua maneira do contexto e tal, mas parece que isso não te põe tão desconfortável do que você emitir os sons e falar, né? É impressionante como isso foi ressaltado aí, né? Impressionante isso, né? Como falar é algo que traz mais desconforto do que você vem com as suas roupas, com a sua cor, com sua maneira de se comportar, parece que é mais confortável do que você... São as línguas adicionais, né? Eu falei inglês ali, mas para mim foi um contexto de uma língua adicional. Sim. Na hora da apresentação. Mas será que mesmo no português a gente não tem essa... Não, mas isso que ela está falando, que ela sentiu isso também aqui em português. Ela estava falando ali se expondo. Parece que falar põe a gente mais em Tem uma pesquisa, quando eu dava apresentação oral em inglês, aí tem uma pesquisa que diz que o maior medo, eles falam nos Estados Unidos, né? O maior medo é fazer a apresentação oral. Sim. O maior medo que as pessoas têm. É mais do que de cobra, de não sei do que. Aí depois de 11 de setembro, você tem outros meses também, né? Mas antes de 11 de setembro, o maior medo era falar em público. E olha que eles falam em público desde pequenininho, né? Desde pequenininho. E agora, a gente é muito falante, né? O brasileiro é muito falante. Mas essa situação formal é outra história, entendeu? É uma coisa aqui, a outra é ficar ali, apresentando.
professores, pesquisadores. Mas nunca foi O teatro também, só o teatro, todo mundo. Primeiro os atores. Porque no ensino a gente está ensinando. É esse o lugar que a gente está ensinando no Rio, né? Desse discurso, né? De todas essas crianças de tudo, né? Vocês trouxeram crianças de mente para cá. Para a gente levar para casa, talvez, né? Mesmo que você esteja na língua portuguesa, como traz o trabalho da Laísa e da Renata também, né? Que a gente está no Brasil e nós, brasileiros, nos sentimos estrangeiros em relação, se eu sou surda, eu me sinto estrangeira em relação ao Brasil, né? Eu acho que o Laís traz, só para complementar, né? Você está usando o português e você, né, não chega nesse tipo de conceito, não é o seu cotidiano, a sua maneira de lidar com o português, não passa por esse conceito do feminismo, né? Então, quer dizer, são muitos anos para a gente entender, né, o ensino da língua, né? Mas, enfim, Não. Eu queria falar o seguinte, da Laís, uma coisa que eu acho que é bem séria, é que a gente, na escola, fala uma língua que não é a língua dos alunos. Então, às vezes, a gente está achando que está falando, que está falando uma outra língua, e é uma língua, né, totalmente... que não chega nem a ser a segunda, tá? Não é adicional, é ao contrário, né? Ele não tem aquele acesso. Então, você imagine falando sobre feminismo lá, achando que está arrasando, e o cara está achando que é feminicídio. Entendeu? Então, você está achando, não, hoje eu vou falar sobre feminismo. Aí, nossa, a professora vai matar quantas mulheres. Então, assim, na realidade, o feminicídio aparece muito mais na televisão do que feminismo. Todo dia tem mais um caso de feminicídio. Então, quando você entra na sala de aula, você tem, assim, quando a gente está na sala de aula, tem que pensar que essa língua que a gente usa não é a mesma língua do aluno e a gente está achando que está sendo entendido. Ele não está arrasando com a cabeça dele, a gente não está entendendo nada. Pescara falou sobre isso, né? Que é importante, todos precisariam ser bilíngues na sua própria língua. O português que eu uso aqui não é o português que eu vou usar com a minha avó. E não tem por que ser, né? Não tem, né? Porque a gente fica numa ilusão de que a prosódia é a mesma, a construção cidade, mas o que está se dizendo ali é o português, mas, enfim, o seu lugar de fala não é esse, assim, né? Então, isso traz uma visão de estrangeiro diferente, né? Quando a Janaína disse, não vou falar sobre segunda língua, vou falar sobre língua, né? Porque essas condições a gente vai estabelecendo territórios, obviamente que tem fronteiras claras às vezes, né? Mas quando a gente vai ver, essas fronteiras estão meio embaçadas, né? Do que é ser estrangeiro, né? Eu sou estrangeiro na minha língua, ou não sou, né? Eu sou na outra, em que medida eu sou na outra, né? Muitas vezes a língua estrangeira me traz um conforto que a minha não traz, né? Então é muito interessante, porque eu acho que Cláudio vem com com esse interesse quando traz o protótipo, a Helena vai discutindo ali, né? As configurações que a gente vai se colocando nesse lugar ideal, né? Então para ser francês eu tenho que ser parisiense, eu tenho que, sei lá, né, tentar, se não consigo comprar Chanel, que ninguém consegue, eu vou comprar uma coisa limitada, sei lá como chama, falsificada, né? Então, quer dizer, são situações que trazem, né, dificuldades para o trabalho da gente na sala, né, de ensino, da gente. Louis Vuitton. E tudo mais, então todo mundo está com a sua bolsa do Louis Vuitton, né? Não é assim? Mas eu estava falando, é o Louis Vuitton do mais vendido na rua ali, né? Sim. A melhor sair com a sua bolsa feita pela sua vovó. Então, pronto. Quer dizer, gente, eu acho que a gente teve não sei, eu aqui todo tempo querendo encerrar, mas eu não sei, nem souber encerrar.
Senão a gente vai. Olha só, Fernanda, é o seguinte, vamos encerrar, porque eu conheço pouco. Se a gente conversar, a gente vai. É sexta-feira, tem que ir para Niterói. Temos que deixar de ser professor, né? Sextou, né? Sextou, vamos sextar. Gente, muito obrigada. Parabéns. Obrigada pelo convite.